Para a análise neste CNN Domingo com Khalid Sakur Jamal, especialista em relações internacionais, e ainda com Orlando Samões, também especialista em relações internacionais. Muito boa tarde, obrigada aos dois por estarem connosco. Khalid Sakur Jamal, começo por si e começava por lhe pedir uma leitura a esta sugestão, se é que podemos chamar assim, de Benjamin Netanyahu, de criar um Estado palestiniano na Arábia Saudita. Ora bem, é difícil de comentar naturalmente porque, se me permite a expressão, quase por absurdo, é difícil comentar ideias que, do meu ponto de vista, pelo menos, não têm grande cabimento. De resto, salientar que, porventura, esta sugestão de Netanyahu vem na linha daquilo que têm sido sugestões de alguém que lhe é próximo, ou pelo menos que visitou há pouco tempo, que foi o recém-eleito presidente norte-americano Trump. O que eu queria dizer a respeito desta ideia é um bocadinho aquilo que a Arábia Saudita oficialmente veio anunciar. Como sabemos, a Arábia Saudita acabou por denunciar, e eu sou naturalmente suspeito, porque enfim sou muçulmano sunita, e portanto a Arábia Saudita, não sendo o berço do Islão, tem uma relação de particular afetividade com esta, mas independentemente disso, olhando objetivamente para aquilo que foram as declarações dos responsáveis do governo sauditas, no fundo eles denunciaram a manobra de diversão que se pretende, ou distração, se quiser, não é de diversão, de distração com esta ideia. Portanto, no fundo, sabemos que em termos de comunicação, muitas das vezes, quando não temos uma solução para o problema, desfoca-se e distrai-se daquilo que é a preocupação real. E, portanto, a ideia de criar um Estado, para já a ideia de desocupar aquela zona e de esvaziar a Palestina de palestinianos, independentemente de Trump ser um negociante nato e sabermos das suas qualidades e assumir esse perfil, parece-me pouco prudente e acertada. No fundo, é preciso situar aqui um aspecto, que é aquilo que foi anunciado por Trump foi a deportação de um povo, neste caso do povo palestiniano, em massa, e uma espécie de apoderação ou apoderamento, se quiser, do seu território. E, portanto, esta ideia de Netanyahu parece-me que vem um bocadinho na senda ou numa lógica de continuidade daquilo que outrora tinha sido anunciado por Trump. Ainda que Trump, num registro que lhe é característico, no fundo, que é o anunciar de soluções milagrosas que depois, na realidade, são difíceis de cumprir. É preciso recordar que, por exemplo, em relação à Ucrânia, mas também em relação ao Médio Oriente, Trump tinha anunciado, como promessa de natureza eleitoralista, que iria terminar o conflito em escassas 24 horas após a sua tomada de posse. E, portanto, o que eu queria dizer é que, em primeira análise, este tipo de ideias parece-me, francamente, minar o futuro e continuar a ceifar a empatia que muitos manifestam com o Estado de Israel. Regressamos à conversa com Khalid Sakur Jamal e também com Orlando Samões. Khalid Sakur Jamal, começava novamente por si. Todas estas declarações que ouvimos acontecem ao mesmo tempo que a Ucrânia se mostrou também disponível para partilhar recursos com os Estados Unidos em troca de apoio militar. Acha que isto é algo que pode vir a interessar a Donald Trump? Ele que, como dizíamos há pouco, afirmava que iria terminar com os conflitos em 24 horas após tomar a posse. Ainda bem que recorda essa promessa. Eu ia dizer que é saudável recordar essa promessa, sobretudo numa perspectiva de análise, porque na realidade, como sabemos, é preciso a criação de uma consciência que às vezes nos olvida ou que nos passa ao lado de que a complexidade destes conflitos. Primeiro, algumas promessas são promessas de natureza eleitoral, como há pouco falávamos e invocávamos. Em segundo lugar, a complexidade destes conflitos instam a que as soluções sejam soluções de natureza diplomática e militar. E, como sabe, são situações onde há uma negociação, por vezes difícil, fina, demorada e que depois almeja atingir o seu propósito, no fundo, que é uma solução de cessar-fogo e de paz. Não são soluções de todo partidárias e soluções, se me permite o uso da expressão, com as emoções à flor da pele, que muitas vezes parece ser o tom que alguns governantes, sobretudo nestes tempos mais recentes, usam. Dá-me ideia que este estilo de Zelensky e Trump é um estilo negocial.
talvez tenha sido Trump a impor um bocadinho esta lógica, esta bitola, se quiser, ou este paradigma de um estilo negocial num chefe de Estado, que é pouco comum, não é? Mas é também preciso recordar que Trump vem do mundo empresarial e da iniciativa privada, daquilo que se chama a iniciativa privada, e, portanto, muitos dos eleitores norte-americanos votaram em si exatamente por acharem que há um refrescamento na abordagem de Trump, que é um homem mais incisivo e que procura, talvez de forma até um pouco obstinada, encontrar soluções para os problemas no mundo. E, portanto, nesse contexto, Zelensky sugeriu, de alguma forma, e existem, enfim, evidências nesse sentido, que a promessa de aproveitamento de terras raras, designadamente com tudo aquilo que são a extração de riquezas, de recursos naturais, que a Ucrânia tem, e outros países também teriam, neste caso, mas que em particular estamos a falar da Ucrânia, seria uma forma de Trump manifestar o seu interesse na linha, ao contrário daquilo que tinha sido de alguma forma alvitrado. Portanto, desde que Trump ganhou as eleições, que se, de alguma forma, fala muito da proximidade que Trump tem, neste caso, com Putin, e que, em princípio, seria uma reviravolta, a eleição de Trump seria uma reviravolta naquilo que é o apoio norte-americano à Ucrânia. Eu queria também sublinhar um aspecto que me parece muito importante. Por um lado, e eu digo isto, enfim, com alguma segurança, sendo um defensor incondicional da liberdade e da democracia, julgo que o fiel da balança devia ser a União Europeia. E, portanto, nem por um lado a Rússia muitas vezes é, enfim, um monstro aqui que muitas vezes é sugestionado, nem os Estados Unidos são os portadores das soluções do mundo e, portanto, neste caso, comparando com um monstro, antiteticamente diria um anjo. E, portanto, nesse contexto, parece-me que a União Europeia seria absolutamente fundamental. Outro aspecto que me parece importante para concluir é dizer que, sim, cessar a ajuda à Ucrânia seria assumir, no fundo, que todo este percurso foi em vão. Repare que o Scholz, bem intencionado numa interação que salvaguarda os direitos humanos e que, no fundo, caracteriza a União Europeia, que ainda é considerada, enfim, nesse aspecto, o primeiro mundo, salvaguarda que é muito importante que, no fundo, a solução encontrada seja uma solução que, de alguma forma, contrabalance e equilibre aquilo que são os interesses, nesse caso, das duas potências em presença, neste caso a Ucrânia e a Rússia.